Arte, literatura, performance, oralidade, poesia, corpo, palavra. Le Foucault apresenta o podcast Manual de Escutatórias Volume 2, com Max Medeiros, Jennifer Felipe, Paulo Emílio Azevedo Paz, participação especial de Cláudia Bispo, Zuza Zapata e Daniel Mas. Ouça agora o Manual de Escutatórias Volume 2. Voltei a escrever. Digo isso como se fosse possível haver parado algum dia. Mas quero dizer que voltei a escrever com o prazer de descobrir as palavras enquanto eu escrevo, enquanto me reescrevo. Comecei pelo acordar. A respiração pela manhã é diferente. Parece uma redescoberta do corpo. Em seguida vem a grande preguiça, que depois passa para a média preguiça, a pequena, e o despreguiçar. O rito é a arte do costume. O costume é a arte do ritmo. O café é a estação do dia que inaugura nosso outono. Gosto de outonos. Gosto de frutos. O maior deles é meu filho. Preciso aqui acelerar o passo e acordá-lo. A grande preguiça dele é enorme. A escola, diferente do meu amor, toca o sinal no mesmo horário todos os dias. O amor é atrasado. Vive retardando o tempo. Para haver mais tempo de amar. Amar. Sobre as escolhas de não saber com tanta certeza se tem andado com o dedo podre ou se é uma mudança completa de percepção do que seja ou não sucesso. Seja lá como for, tem uma coisa que não sai do lugar. Esse sorriso no rosto, estampado na cara, sem embotamentos, botões de enxofre ou botox. Decidi que eu e Deus somos de fato cariocas. Somos atores fingidos de tanta alegria que você nunca sabe para onde apontam meus dentes, nem onde dói minhas cáries. A gente toma porrada, tiro de fuzil no peito, mas segue rindo e falando gíria na hora do samba. Eu sei. A gente é irresponsável. E como bons adoradores de Salomão, às vezes cuspimos na direção contrária do furacão. Sabemos que o furacão pode tudo, mas não consegue abrir uma carta. Pobre furacão. Na verdade, a gente só queria pegar uma carona para o futuro e, ao invés de surfar no trem, tirar onda empurrado pelo vento. Essa talvez fosse a única forma de suportar a existência. Afinal, tanto quanto a poesia e o amor, o presente não é para amadores. Cheguei ao raso. Já fui ao fundo da garrafa, do mar, do poço, da euforia e do quase pensamento. Como o pensamento não tem fim, é impossível localizá-lo numa relação de área e volume. O raso é concreto, sólido. Não deixa mais dúvida. Tudo que eu sofri hoje, ou me perdi imaginando coisas ou curas, foi culpa do fundo, da profundidade, do tentar compreender na compreensão do inútil tentar. Tudo bobagem, a morte rasa, nítida, sem mistério algum. No fundo, a coisa me parece bem mais simples. A retomada do fôlego se dá quando voltamos para o raso, para o cimento, na terra,
pro piso, no solo, com ar. Quem vai pro fundo não dá pé, pede socorro. Ninguém quer desenhar a boca do tempo, nem a língua do amor, a apneia. A vida é essencialmente na superfície, no chão. Agora. Entre um terreno baldio e a multidão, meu peito. A porta abrindo pela metade, meu peito, metade. O espelho, uma careta e outro cochilo. O eu lírico diante dos olhos que não veem nem abraçam. O eu casa frente a frente com o corpo que não o quer. É assim que perpetuo tarefas domésticas, dominicais, tarefas de correio num dia sem remetentes. Rabisco com giz meu outro corpo no quadro. Quadro enquanto credos. Tropas, pois são cruzes. Crostas para sentimentos ostras. Corações em lesmas na conformidade do abismo. Ao invés de chão, uso sol. Ao invés de já, uso além. Ao todo poder do meu dizer, prefiro muitas das vezes a boca que o cadeado mantém. Nada de moscas por aqui, nem gente pequena no sofá da esquina. Por falar nisso, dei a volta pela contramão com receio de encontrar o protagonismo das pequenices pelo jardim da Rua Paulo. Ao invés de Bukowski, Dickens. Ao invés de registros, moda. Ao invés da escrita, colo. Tudo que eu queria era ouvir o Max dizer esse poema com a voz que eu gostaria de haver recitado o ontem. Mas o que eu queria mesmo era nunca mais pensar sobre o dia em que decidi fincar-me aqui. Um homem impossível de amar só deveria ir. Tenho doado para cada pessoa um pedaço de mim. Um pedaço para minha mãe, outro para o meu pai. Um tolete para o meu filho, um tasco considerável aos meus irmãos. Aos meus amigos, tenho doado também o recheio de cima. Os confetes doei aos amores, e aos alunos há momentos que confundo uma parte do todo com o todo de quase todas as partes. Tenho doado para cada gesto um movimento oculto de mim. Para cada palavra, um verbo incapaz de conjugação. Nem ar, nem nem ir. Assim, de par em par, tenho me feito entre trechos do sol caídos no chão e as pessoas que, seja lá por qual razão, caíram na minha vida. Na sola dos meus sapatos há instantes que sinto uma quentura infernal. Antes fosse o chão com febre, mas sei que é um pedaço do outro apertando meu calo. Tenho doado para cada pessoa um pedaço de mundo, das tantas vezes que o mundo tira um pedaço de mim. Sempre quis dirigir um ônibus. Um ônibus vazio, sem ninguém mais que apenas o motorista. Uma emoção sem precedente. Passar por todos os pontos e não parar em nenhum. Vingar-me de todas as vezes que fui forçada a congelar nas estações da vida e seus invernos. Eu ali, e o domínio do volante gigantesco. Para cada curva, um desvio acentuado nos meus braços. Para cada curva, uma tatuagem que ainda não fiz. Eu no leme, seguindo a pista sem que ninguém subisse ou descesse do dantesco comboio. Minto. Aceitaria ter apenas uma pessoa dentro desse ônibus. Somente para uma pessoa eu abriria tal exceção. Uma noiva,
Sim, seria uma emoção sem precedentes levar uma noiva ao altar desta forma. O amor vivendo a velocidade máxima, o frenesi de cada marcha na embreagem pesada, o freio que nos tira do lugar comum na relação, a aceleração para o sim, o coração em rotação de 8 cilindros, o abraço amarrado no tempo e o desequilíbrio. O desequilíbrio. As lanternas se tornando faróis, o sinal amarelo deixado finalmente para trás. A buzina, se fosse preciso. Ela se segurando sem deixar a maquiagem borrar ou o vestido perder o acabamento. Eu ali, a observando pelo espelho maior. Se pudesse um acordo ter com São Pedro, pediria um pouco de chuva no percurso até o grande final. Jamais para dificultar a visão, apenas para testemunhar o gigantismo do limpador de para-brisa executar tal ofício. A vidraça, uma janela retrátil, uma tela de cinema, diga-se de passagem. O agouro passageiro que deixei para o esquecimento. Enquanto tal cena imaginava, lembrei-me de Victor nascendo em carne e trêmulo. Aquele motorista fazendo parto no cenário de uma Madrid perto do fim da ditadura. O nascimento. O nascimento na liberdade. O nascimento da liberdade. Perto da chegada, um engarrafamento se arvora e ela toca angustiada o sinal avisando que vai descer. Cruzamos os olhos na eternidade do instante. Restara o tempo e uns degraus até a calçada. Achei que ela sairia correndo por estar atrasada. Ao invés disso, a moça me convidara para assistir ao novo filme de Almodóvar. Talvez eu quisesse a festa ao invés do calo, a prata ao invés do pranto, a mala ao invés da despedida. No canto da mesa, o doce caramelizado, na sala, um projeto de lar, na cama, a ausência de qualquer projeto. Talvez eu quisesse dormir, um sono profundo, quem sabe, um sonho sem fim, talvez. Na ponta da cabeceira, o quadrinho 3x4. No quarto, a cadeira branca faltando pintar os pés. No banheiro, o ralo livre. Nada mais. Apenas um cavalo de madeira no colo para lembrar da infância. Eu tenho esquecido, com frequência, a hora do recreio. É como se eu quisesse flutuar. Ao invés de asas, pés descalços. Ao invés de anjos, mãos em cacos. Uma estrada, o pôr do sol, o sorriso da filhada em Paraty, um beco, uma não-luz, o abraço impossível do meu irmão andarilho. É como se eu quisesse caminhar sem pés, ao invés de dor música, mas ao invés de som, o tempo. Pensei que era impossível voar de olhos fechados. Quando virei a esquina e dobrei a página ao meio, apenas encontrei o silêncio, sentado, no meio-fio.
A vida é a arte do cuidado e do plantio. Relações são como jardins. Se não cuida, perde cor, seca e dá pragas. Se cuida, brilha, floresce e se multiplica, sendo necessário apenas podar os detalhes para seguir crescendo do modo mais apropriado. O cuidado, neste caso, é o adubo da afetividade. Já o amor, não se engane, ele não é só a colheita e seu mais belo semear, mas é também a lama que às vezes atola os pés e as mãos hão de arar. Amor que não se suja de terra, não entende como a natureza se transforma no tempo. Tenho pensado em cada coisa, cada mínimo silêncio. Desde a pegada das patas do cão do vizinho barbudo, até o primeiro choro do meu filho naquele 31 de agosto. Desde o abraço que recusei no peito do meu traidor, até o último pranto sentado só, numa estação de trem em Wuppertal. Cada detalhe me chega com força plena. Cada peça, no entanto, também se desencaixa como se a vida fosse um carrinho de rolemã desenfreado na descida do vão central. Ao mesmo tempo que correm as horas, os segundos ficam no meu colo esperando Godot. Esperando a borboleta se tornar borboleta, apenas esperando, apenas escrevendo, somente borboletando. Depende da forma que olho. Depende de onde observo, da forma que atravesso. Depende da autonomia e da independência do tear, de ter ar, de arte ter, da arte de ser pelo ar, do ar ao ser, sem ter o ter que nada é. Do ar. Do ar. Eu aqui rodeado de guimbas de cigarro que da minha boca não cuspiro. Eu orbitado pela liberdade de pensar o amanhã, sem precisar de flanela para limpar o rosto úmido. Eu nem sabia mais que a vida era tão bela. Mas ela é. Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema e c'avevi quel taglietino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Certo dia saí por aí de peito aberto, moleque. De peito aberto mais uma vez pra vida. Moleque, uma vez mais na vida com peito aberto. Na primeira esquina, encontrei com um colega do 5º ano, a antiga 4ª série. Escola é foda. Mudam-se os nomes das salas. Permanecem os muros da aprendizagem. Trocamos meia dúzia de palavras mau caráter, além de 2 ou 3 sorrisos tímidos. Dali, parti num táxi azul e parei na rua de trás da praia, tropeçando entre um amor perdido e uma canção de jazz de fim de tarde. Me refiz gente. Segui a transversal e, sem mais pressa, sentei no meio-fio. Deixei as mãos descansarem na cal quando os carros pareciam mais lentos que de costume. Era uma terça-feira de janeiro e havia chovido pra caralho no dia anterior. Tinha migalhas de gritaria, farelos de silêncio e restos de brisa na boca da criança faminta. Depois do meio-fio, pensei em voltar para casa. Era de fato o melhor a fazer. Em vez disso, deixei um vira-lata lamber minha cara e em seguida, tchibum, pulei no mar. Deitei num lençol marinho, um gesto que repito desde que me entendo por gente. Boiar com destreza é mais difícil que conduzir um avião. Dizem que o mar não aceita piloto automático,
nem tem cabelo para a gente puxar. Enquanto ali permanecia, fui desavisadamente transportado para os meus 8 ou 9 anos. Uma porrada de mãos me segurando antes que Netuno cumprisse seu plano final. Quando despertei, já se passava de 1 da manhã. Vesti a calça e os sapatos bastante umedecidos. Retornei por outro caminho. Sempre quando volto, prefiro tomar um percurso distinto daquele que iniciei a caminhada. Somente assim, tenho a impressão de que ainda continuo indo. Odeio retornos, odeio raízes, odeio revolução e desconfio de caranguejos. Já em casa, um banho morno e a lembrança de que fui também aos 9 que comecei a escrever. Era em papel de embrulhar pão. Sabe a herança da minha avó Alda. Minha avó me dava carinho e bolinho de comida na boca. Minha avó abriu meu peito e enxugou minha primeira lágrima. Tentei dizer algo. Uma palavra, uma letra, uma vogal ou consoante. Nada, no entanto, me pareceu suficiente. Fiquei, pois, com 5 verbos de ligação: abraçar, ouvir, tocar, sentir e amorecer. Amor e ser. Sensível ao corpo que ora me faz de espelho, agarrei-me como um bom menino ao pé da cama. Gosto de pés, gosto de camas, sou menino. Ao meu lado, ela. Um quase sorriso, as mãos cheias de carinho e os olhos fotografando o perdão de Manuel. Sem ousar a fadiga, fizemos da lua nosso banquete. O alimento mais rico, quando não houver mais o amanhã, será o afeto. Aliás, esse deveria ser o alimento para seguir havendo o amanhã. Era o presente sobre um breve passado que pediu futuro numa hora curta demais. Era o presente indicativo do tempo, esse sábio senhor que traz agora em nosso colo um carrossel de histórias, o bom dia e as crianças. Música, cabelo no rosto, silêncio de meio segundo e, em seguida, a gritaria na nossa pele, algazarra epidérmica, reféns do cheiro, do choro, do coro, da plateia de uma só pessoa nesse palco da vida. O amor é esse palco sem a quarta parede. O amor é arte. Enquanto aguardamos o abrir das cortinas para os aplausos ao casal, percebo que você me lê em minutos. Quanto a mim, ousaria dizer que te escrevo há séculos. Quais foram as palavras que ainda não disse? Nem os círculos do inferno, nem a rota dos ventos, tampouco Dante, Dickens ou Machado de Assis. Nem manto, nem tropa, muito menos verdade ou calor. Do mais alto enfrentamento,
Engarrafado entre egos e pincéis de cera, indago ao silêncio minha inquietude plena. Quase mordaz pelo simples fato de pertencer ou não caber em nada. Surgir um pranto mudo, sem som, sem tempo, mas não sem voz. Ali, no meio da avenida nua, despido, cuspido, estúpido e esculpido. Na prática que abandona o transformar pelo fazer, o correr pelo olhar, o não sentir pelo ser. Ali, esculpido na forma de águia, voando, voando, voando. Viajei o mundo todo, mas acho que nunca saí do lugar. Foi assim que deixei as raízes me tomarem como corpo, como lágrima, como soro. Ao invés de traçar caminhos, fui tomado pela estrada. Andei só, sempre só, cercado de gente e água. Vestindo uma ilha em meu peito, permaneci rodeado por esquecimentos e sem nada mais a imaginar. Dancei o silêncio. De tanto teimar com a vida, dei de cara com as curvas. Nelas experimentei o movimento e a vertigem, a pólvora e a prata, a prova e o ouro, o gosto e o abismo, o batismo e a fuga num carro sem ré. Na esquina, a pausa. Na presença, o sabor. Na geometria torta, o mar e o impossível. Na fotografia desses pés descalços, restou-me o ruído dos cacos, a expressão do sangue nas paredes de vime e o chão pintado de rubro. Enquanto as ondas balançavam por aqui, ouvi meu coração bater pianíssimo. Era a vida pedindo uma passagem de ida para destino de nome impronunciável. Foi assim que embarquei para fora de mim e nunca mais ousei o retorno. Foi assim que nunca mais soube as cores da saudade. Levar o caminho, descaminhar, levar a pergunta, reperguntar, trazer ao saber, saborear, propor o cuidar, jardinezar, ornar o sorriso, regurgitar, inflar o peito, pulmonizar, colher o gesto, movimentar, aceitar o tempo, customizar, matar a pressa da hora, oralizar. Morrer calado jamais, verbalizar, trazer a dança para perto, rodopiar, ouvir a Jenny cantando, escutantar, de volta levar o riso à boca, ar. Vou começar cronologicamente. Bom, eu sou Zusa Zapata, poeta, cantor, produtor cultural, e minha relação com Paulo Emílio começou ali no meio dos anos 90, eu tinha uns 11 anos mais ou menos, e estudava numa escola em Macaé, e um belo dia apareceu na escola o grupo Beat Street, né? Era um grupo de dança de rua, e eles começaram a dar aula lá na escola. Então, e aquilo foi muito importante para mim, eu era um menino muito tímido, até então, e não falava muito com os outros colegas e tal. E a partir da dança, né, e desse encontro com o Paulo, a coisa modificou algo dentro de mim, né? Então, durante um bom tempo, fiquei apaixonado, fascinado pela dança. Cheguei a ter aula com eles também em um outro espaço em Macaé, mas por pouco tempo. E depois, enfim, a vida seguiu.
Eu fui reencontrar o Paulo em 2016, por aí, não lembro direito a data, mas foi no Rio, no centro do Rio. Eu me inscrevi para participar de um slam de poesia e tava o Paulo lá, ele era o cara que tinha idealizado aquele slam ali, e era o Tagarela. E eu falei, caramba, aí a gente começou a trocar e tal, e começamos a trabalhar junto, a partir de então, né? E pegando esse gancho do slam da poesia, a poesia surgiu na minha vida um tempo depois da dança de rua. Foi ali na minha adolescência, com 13, 14 anos, a partir do rock, na verdade, né, das letras de música. E eu comecei a me interessar muito por música brasileira primeiro. E eu sempre, quando vi entrevista do pessoal falando de música, de letras de música, sempre pintava algum poeta ali na conversa. E eu comecei a me interessar. Mário Quintana, eu acho que foi o primeiro poeta assim, que eu falei, uau, que incrível isso, eu quero fazer isso e tal. E estar participando desse projeto é sempre uma honra, porque os projetos do Paulo, os projetos que ele está envolvido, são sempre projetos com muita potência, que transformam muito, né? E é isso. Cláudia Bispo, eu sou a dona dessa voz. Eu sou uma mulher negra de 58 anos, sou mãe e avó solo, atriz, diretora, produtora, coreógrafa, dramaturga e extremamente ativista cultural. Com mais de 40 anos de carreira, o que eu destaco em mim foi a chance de me tornar multifacetada. E dentro dessas multifacetas, tem a possibilidade dos encontros, como foi esse, de encontrar Paulo Azevedo através de um poema. Poema que me remete às possibilidades de escolha do que eu quero e do que eu não quero. Ou talvez do que eu quisesse e não fiz. E do que eu fiz e do que eu não quis. Da distração de ter abandonado a infância, de quando em vez, de vez em quando. E de constatar que eu tenho esquecido da hora da brincadeira, do recreio, do sinal da escola, de ser um pouco mais infantil. E quando eu sou, me cobram de ser adulta, cansada dessas cobranças. Mas o mais extraordinário é de ter a minha voz negra, audível, e que através da minha voz vocês possam me ver. Olha que interessante. A voz que leva a visão. Porque ainda no mundo da arte, no mundo real, até no mundo imaginário, a negritude ainda é invisibilizada e inaudível várias vezes, muitas vezes. E ter uma voz negra, de uma mulher negra, num poema, é se tornar visível, é se tornar presente no ontem, no hoje e no sempre. Sempre admirei, né, me identifiquei com os textos do Paulo Emílio. Para mim, o Xande, né, que é o apelido de infância para quem gosta da intimidade familiar. Através de seus livros ou de seus posts, eu sou fã da maneira simples que ele transforma, né, com palavras, o dia a dia, seus acontecimentos em poesia, né? Ele contextualiza fatos, sentimentos, e possibilita a nossa compreensão da vida ordinária, mas de um modo extraordinário. Quando ele me convidou para gravar um dos seus textos para o projeto do podcast, fiquei todo animado, né? Senti o frio na barriga das coisas novas. Mas ele é mestre de tirar o melhor de nós das formas mais inusitadas. E eu acho que ele, mais uma vez, inova, né? Incluindo com arte e cultura, através desse novo canal aí de comunicação. Vamos chamar aí de um programa de rádio do século XXI. Então, Paulo, fica aí o meu muito obrigado por me deixar fazer parte, e eu te desejo muito sucesso
e que consiga cada dia atingir mais pessoas com a tua generosidade poética, meu irmão. Um grande abraço. A cena 2 ela me trouxe, assim, na leitura, né, um sentimento, assim, de emergência, uma denúncia, sabe? É como se essa pessoa tivesse acabado de chegar ao raso, de acabar de chegar na superfície, e aí ela precisa trazer como testemunho, sabe, o que foi vivido ou não vivido, né, no fundo, na profundidade. E aí me traz esse sentimento de cansaço, mas ao mesmo tempo uma energia para se dizer o que precisa dizer, por mais falta de ar que tenha tido, né? Mas essa falta de ar, ela é menos forte que a vontade de dizer sobre isso e falar que a vida é muito mais simples do que a gente costuma pensar, e entendendo também que é na superfície que a gente caminha, né? É na superfície que a gente vai conseguir viver, perambular pelo mundo e observar e se ver, né? Não só se enxergar, mas também enxergar o outro. É o agora, né? Faz parte dessa superfície. Né? É algo muito mais coletivo quando você pensa em estar na superfície, no raso, né? No chão. É onde você pode ser socorrido, já que você não está sozinho. O profundo é solitário, é frio, é escuro muitas vezes, né? Às vezes não tem saída e aí o raso acaba sendo mais palpável. E aí eu pensei nisso, assim, falar nessa poesia, nesse texto, né, do Paulo, pensar nele como algum texto que trouxesse de alguma forma, né, no falar esse texto, esse cansaço ou essa emergência em denunciar, ou sei lá, em deixar claro, ó, vou te falar uma coisa, é isso, né? E aí parece que é bem emergente, assim, sabe? Bom, sobre a experiência de ler o Paulo, eu confesso que isso me produz umas sensações um pouco contraditórias, porque, de um lado, tem a alegria que é lê-lo, né? Que é emprestar a minha voz para esses textos incríveis, belíssimos, e saber que isso está sendo gravado de algum modo e que as pessoas terão acesso a essa beleza toda que o Paulo produz, também a partir da minha voz. E, por outro lado, eu tenho muito a sensação de que quando eu materializo esses textos, né, num áudio, eu os reduzo, no sentido de que a leitura interna que eu faço, e por leitura interna eu me refiro ao que esses textos produzem em mim enquanto eu os leio, a todas as provocações, todas as, né, as sensações, todas as imagens, aquilo que o texto me faz refletir, chorar e rir, isso é impossível talvez de ser transmitido numa leitura em áudio. E que bom, né? Porque isso nos fala também. E aí eu passo a dizer como é ler o Paulo, né? Porque porque é essa viagem para dentro, né? É essa viagem para dentro, primeiro para dentro do Paulo, né? Paulo é meu amigo, é padrinho da minha filha, um companheiro de caminhada aí já há alguns anos. Então, quando eu leio esses textos, quando eu leio Paulo, eles não têm para mim uma conotação
de uma construção abstrata e imaginativa e inventiva sobre a vida só, né? O que tem ali é carne, o que tem ali é a vida de uma pessoa que, de verdade, né? Que caminha, que põe os pés no chão, né? E que chora, que ri, que faz chorar e que faz rir. Então é essa viagem para dentro do Paulo, e que é uma viagem incrível, assim, né? Porque viajar para dentro de alguém, conhecer esse alguém e dessa forma como o Paulo se coloca, tão, tão, tão vulnerável e ao mesmo tempo tão denso, tão intensamente, né? É sempre um espelho. Então é uma viagem também para dentro da gente mesmo, no caso, para dentro de mim mesmo. Nesse movimento de espelhamento, né? De olhar para ele, olhar para mim e falar, cara, tem tanto aqui, né? Tem tanto aqui. Primeiro é um encantamento pela forma, pela estética, né? A escrita do Paulo é de uma beleza que nos emociona só pela musicalidade dessa escrita, né? Mas além de tudo, é de múltiplos significados que nos produz sensações enormes da grandeza das coisas e ao mesmo tempo das miudezas das coisas. Então é sempre uma experiência que é para dentro, mas também que se reflete no para fora, né? Eu não estou viajando muito, porque eu estou tentando, de algum modo, dizer aqui dessas sensações que eu mencionei no começo, de tudo que me produz internamente essa leitura. E que vai para fora, né? Que vai para fora porque a gente se vê na vida e se pensa na vida e a gente se relaciona, né, com o Paulo e com aquilo que ele escreve. Não sei se eu consegui, mas fica aqui esse né, desaguar dessas sensações que eu tenho quando eu leio. E eu só tenho a agradecer por ter acesso a esse Paulo escritor, mas também a esse Paulo gente, né? A esse Paulo gente.